Olá, eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Eu morei nos Estados Unidos muitos anos, eu fiz mestrado e doutorado lá. Um dia, um amigo meu me contou uma história fantástica. Ele disse o seguinte: eu não sei se você sabe, mas americano não é que nem brasileiro. Americano, ele planeja tudo. Se ele vai viajar, ele compra a passagem com 1 ano de antecedência. 6 meses. Brasileiro não, deixa para comprar na hora. Se você for comprar uma passagem para o Rio para amanhã, você vai pagar R$ 1.600. Se você comprar com 6 meses, você vai pagar R$ 200. Se você comprar com 3 meses, você vai pagar R$ 400. Se você comprar depois das 10 e antes das 4 da tarde, a passagem é metade do preço. Porque antes das 10 e depois das 4 é top, a passagem é mais cara. E o americano sabe dessas coisas. E esse americano, o sonho dele era comprar um trailer para ele tirar férias com a família. E ele conseguiu comprar. Então, o americano, quando ele vai fazer alguma coisa, toda semana o americano reúne com a família. Uma vez por semana, ele joga com a família, com os meninos, dominó, banco imobiliário. É a noite da família. Então ele não vê televisão, ele joga, ele ora, ele faz coisas com os filhos. E então ele reunia, planejando aonde ele ia levar os filhos. Não é? E foi marcando no mapa, e as crianças entusiasmadas, a mulher entusiasmada, que eles iam viajar 15 dias pela América num trailer. Uma semana antes, ele chegou para a família e disse que não iria. Olha, o patrão disse que eu não posso tirar 15 dias, então não vou poder ir. A mulher disse, então, nós não vamos. Que graça vai ter a gente viajar sem você? E ele disse, não, vocês vão. As crianças estão entusiasmadas, as crianças precisam desse tempo, está tudo planejado, nós já acertamos tudo, nós já temos o dinheiro, você vai. E ele então convenceu a mulher a viajar com os 2 filhos. 3 dias depois, ele pegou um avião e, sabendo por onde o trailer ia passar, ele saltou no aeroporto e foi para a estrada esperar a mulher e os filhos. E quando ele fez sinal, o garoto disse, é o pai, não é, é o pai, é o pai, é o pai, mamãe, é o pai. E eles desceram do trailer, fizeram uma festa, ele entrou no trailer e seguiu viagem. Aí alguém, aonde eu estava, perguntou, por que você fez uma doideira dessa? E ele respondeu, porque eu queria deixar uma memória para os meus filhos, tão boa, que depois da minha morte, eles lembrassem de mim com alegria. Memória. Memórias, querido, têm poder. Memórias fazem bem ou fazem mal. Memórias produzem alegria ou tristeza. Como é que foram as memórias da sua infância? Como é que são as memórias que você está plantando na sua esposa, no seu marido e nos seus filhos? Quais são? Alguns, quando se lembram de uma coisa ruim, dizem, nem toque nesse assunto. Deus me livre. Sai fora. Quem era católico diz, cruz incrédulo. Quem é supersticioso diz, bate na madeira. Quem veio lá do Rio de Janeiro fala, sarta de banda. Tem gente aqui em São Paulo que fala, tá louco, só? E quem veio da macumba diz, sapo seco mangaló 3 vezes. E quem é crente fala, está amarrado. Não é?
Um dos segredos para a felicidade é preservar a memória boa e saudável. Livrar-se das amarras e as memórias tristes produzem. Já que é impossível você esquecer as memórias, mas pelo menos você pode ser curado do poder da mágoa, do sofrimento, do ressentimento que memória ruim produz. O Salmo 103 afirma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E Filipenses 3,12 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo daquilo que está adiante de mim. Quem lê essas duas passagens diz assim: a Bíblia está se contradizendo, porque Davi manda esquecer e Paulo manda lembrar. Não, é que Davi está mandando esquecer o que é ruim e Paulo está mandando lembrar o que é bom. O grande problema é que a gente teima em lembrar o que é ruim e a gente sempre esquece o que é bom. Esquecer as coisas que fazem mal é importante. Parar de viver no passado. A gente tem que deixar o passado ser passado. A gente não pode viver no passado. Tem que guardar coisas boas, gesto de bondade, bênção. Mas a maioria teme lembrar o que é ruim. A Bíblia diz em Provérbios 10:7: a memória do justo é abençoada. A memória do justo é abençoada. Está na Bíblia. Eu carrego memórias fantásticas, coisas que construíram meu ser, coisas que alicerçam minha alma, coisas que enriquecem a minha jornada. Por exemplo, eu lembro do meu avô. Meu avô usava chapéu, tinha uma barba que parecia arame farpado, e ele passava em mim, eu me encolhia, e às vezes eu colocava o chapéu dele, ele disse: olha, careca pega, e é verdade. Lembro da vovó levantando cedo, ela tinha um fogão a lenha, do lado do fogão a lenha, ela tinha uma cadeira, e eu me lembro quando menino, eu colocava os 2 pés na cadeira, ficava abraçado ali no frio de Petrópolis, enquanto ela fazia os bolinhos de chuva com banana dentro. E aquele cheiro de café pela manhã, enchendo a casa. E vovô matava um porco e colocava em cima do fogão a lenha para defumar. E não tinha geladeira, e vovó cozinhava e picava o porco e colocava em lata de banha para conservar. E a gente ia na despensa, roubava um pedaço daquela carne e enchia o buraquinho de gordura para ninguém descobrir. A gente ia para a igreja numa boleia de caminhão. E o sonho do vovô era comprar uma mula de raça. Você sabia que tem mula de raça? Tem. E um dia o vovô conseguiu comprar a mula de raça. E ele vestiu terno e gravata, colocou o chapéu e foi para a igreja na mula de raça. E quando ele foi chegando à igreja, todo mundo admirado com a mula nova do meu avô. E ele todo orgulhoso, mas a mula começou. E o vovô falou: mula desgraçada. E deu uma chicotada e a mula... Memórias. O rio no fundo da casa, os casos no fim do dia. Toda vez que eu ia embora, vovô vinha com a mão fechada e me dava R$5, naquele tempo era 5 cruzeiros, 10 cruzeiros. E eu ficava esperando aquilo. Eu também tenho memória do meu pai. O meu pai andava comigo assim, com a mão assim no pescoço. E aí, se era para andar, ele afrouxava. Se era para virar, ele virava. Se era para parar, ele apertava.
E eu queria ser que nem papai. E papai ia andando na minha frente às vezes, e eu ia pulando para pisar onde meu pai pisava. Toda terça-feira ele saía com a gente, levava ao cinema, me ensinou a patinar, me ensinou a nadar, me ensinou a jogar futebol. Tudo papai me ensinou. E ele ia para um restaurante, no fim do dia, pedia uma porção de batata frita, cruzava a perna, e eu cruzava também, e ele fisgava com um palito, e eu fisgava uma, enquanto ele tomava uma cerveja, e eu um guaraná. Memórias. Meu pai tinha um chulé, uma coisa doida, e ele chegava em casa, tirava a meia, e colocava no ombro da gente, e a gente ficava assistindo televisão, e ele morrendo de rir. Memórias. Meu pai ia se ajeitando no sofá, e ajeitando, e empurrando a gente para fora, até que saía todo mundo e ele ficava deitado. E minha mãe, muito gorda, vinha para sentar no sofá, com aquela poupança enorme dela, e sentava no pé do meu pai. Meu pai... E a minha mãe, o que, Silvio? O que? Ele, meu pé! Memória. A Bíblia diz que a memória do perverso é apagada da terra. A Bíblia diz isso, querido, em Jó 18:17. A memória do perverso é apagada. A Bíblia diz no Salmo 34:16, que o Senhor está contra quem faz o mal, para apagar da terra a sua memória. A Bíblia diz em 8:17-14, eu riscarei a memória de Ameleque da terra. Ninguém chama o filho de Hitler. Você conhece algum garoto que chama Nero? Não. Porque a memória deles é apagada. Nero é nome de cachorro, mas todo mundo chama Paulo, todo mundo chama Pedro, todo mundo chama João. E tem gente que chama até Silmar. Na minha igreja tem um filho de um irmão que botou o nome de Silmar Timóteo, pobre coitado, em homenagem a mim. A Bíblia diz em Filipenses 1:3, eu dou graças a Deus por tudo que me lembro de você. Diga para esse irmão do seu lado, não é para sua esposa não, nem para o seu marido. Sua mulher pode lembrar, dar graças a Deus por tudo que lembra de você? Fala para essa irmã que está do seu lado, seu marido e sua sogra pode dar graças a Deus por tudo que se lembra de você? Diga para esse casal do lado aí, foi bom viver com vocês essa semana? Tem gente que não está falando, hein? Se não falar, eu vou te chamar aqui na frente. Fala aí para ele, foi bom conviver com você essa semana? Foi bom. Eu tenho um amigo chamado Luiz Henrique, que é pastor em Belo Horizonte, e ele falou, pastor Silmar, eu tenho uma mania. Todo enterro que eu vou, eu oro para o defunto ressuscitar. Nunca ressuscitou, mas eu oro. E aí morreu o marido de uma irmã da igreja, ele foi para o enterro. Quando ele entrou, a mulher estava sentada do lado do caixão, que viu ele entrar na porta, falou, não ora não. Porque se o senhor orar e ressuscitar, o senhor vai ficar com ele. Eu não quero esse homem de volta. Deixa ele morto. Fala para o seu vizinho, pode orar por você ou tem que deixar lá? Querido, pessoas são marcadas por comportamento. Eu assisti um filme que você deve assistir, porque é muito famoso. E o rapaz é casado com uma moça, e aí um dia eles brigam, ele sai, e ele se envolve com uma colega de trabalho. Uma aventura. E ele volta para casa todo sem jeito, e a mulher acaba descobrindo. E ele então, ou melhor, ele fica tão arrasado que ele conta para a mulher que dormiu com a outra. E a mulher não quer ele mais.
E ele faz tudo para conquistar ela e ela não quer ele mais. Aí ele chega para o sogro e fala: eu amo ela, eu amo a sua filha, eu não posso perder ela, eu amo. E o sogro diz: ó, falar que ama não adianta. Se você ama, faça alguma coisa, porque o que conta é o que você faz. Aí ele vai para falar com ela, ela não recebe. Ele fica deitado na porta, e ela passa no outro dia, ele está deitado, ela passa por cima, e no segundo dia ela volta para casa, ele está lá deitado na porta, ela passa por cima, e no terceiro dia ela vai entrar em casa, ele está lá deitado, aí começou a chover, um frio doido, aí ela passa por cima, depois ela volta, abre a porta, joga um cobertor em cima dele e vai para dentro. Até que no quarto dia ela fala: entra. Porque, querido, o que conta é o que você faz. É o seu comportamento que vai marcar sua mulher. É o seu comportamento que vai marcar seu filho. É o seu comportamento que vai marcar o seu casamento. O seu comportamento vai produzir vida ou vai produzir morte. O que vão dizer no teu enterro? Já imaginou quando volta? Chega lá. Morreu que nem um passarinho. Nem parece que está morto. Parece que está dormindo. Ó, parece que está sorrindo. Descansou. Descansou foi a viúva. Isso aqui no estrupício. O que seus filhos vão dizer, querido, quando voltar do teu enterro? Quais são as histórias que o teu filho vai contar de você? O que sua filha vai contar de você quando você partir? Imagine Jesus vivendo na sua casa durante uma semana e vendo como é que você viveu essa semana um com o outro. O que ele diria? Que tipo de pessoa você é? Porque o que você faz revela quem você é. E embora a maioria faça tudo para ser bom e honrado, quem somos determina as nossas ações, as nossas reações. E as memórias da sua família são construídas pelo que você é. Não dá para ter uma atitude na vida pública e outra atitude na vida privada. E Deus, Ele ensina na sua palavra que a gente tem que construir memória. Por exemplo, Ele instituiu a Páscoa. Para quê? Para lembrar o cativeiro do Egito. Ele mandou comer a Páscoa vestido, para lembrar que a gente vai ser arrebatado e que tem que sair do Egito com pressa. Ele mandou comer a Páscoa com erva amarga, para lembrar do sofrimento e para a gente nunca mais querer voltar para a vida de miséria e escravidão que a gente viveu. Ele mandou comer a Páscoa em família, para lembrar que família é importante, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. Ele instituiu a ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Ele instituiu o arco-íris em Gênesis 9. Toda vez que aparece o arco-íris, é para você lembrar que eu nunca vou destruir a terra com dilúvio. Eu fiz uma aliança. Abraão construiu 6 altares. E durante a sua vida, toda vez que ele construiu um altar, ele disse: eu faço um memorial, para não esquecer o que Deus fez.
Eu construí um memorial quando eu fui pastor no Uruguai. Eu construí um memorial quando eu fui pastor em São Paulo. Eu construí um memorial nos Estados Unidos. Eu construí um memorial lá no Rio de Janeiro. Eu sou um construtor de altares. Aonde eu vou, eu levanto um altar para lembrar que Deus é bom, para lembrar que Deus está comigo, para lembrar o que Deus fez. Memoriais. Que tipo de memória você vai deixar? Meu filho Felipe, quando nós moramos nos Estados Unidos, ele chegou para mim e disse: papai, eu queria que o senhor fizesse um mushroom na minha cabeça. Mushroom é cogumelo. A moda, papai, é um mushroom. E o barbeiro, eu vou lá, peço para ele fazer um mushroom, mas isso aqui, papai, não é um mushroom. Falei: Felipe, você quer que eu faça o mushroom? Eu posso fazer, mas eu não sou barbeiro. Não, papai, pode fazer. E o Lucas disse: eu sou o próximo. Eu coloquei o Felipe dentro da banheira para não sujar o banheiro da Janice. Peguei a tesoura da Janice e dei uma picotada. Na primeira picotada, acabou o cabelo dele. Aí o único jeito que teve foi eu cortar em volta assim, fiz aquele risco e peguei um presto-barba e rapei. Ficou aquela cuia. Quando o Felipe falou: papai, o que o senhor fez na minha cabeça? Um mushroom. Você queria um mushroom? Então mushroom. E o Lucas entrou falando: eu não quero mais não. E a Janice falou: o que você fez na cabeça do meu filho? Ele queria um mushroom. A professora dele veio em casa porque o Felipe não foi na escola. E americano, quando o filho falta, vai na tua casa, a professora. E quando ela olhou o Felipe, falou: foi você que fez isso? Falei: ele queria um mushroom. E eu levei ele no barbeiro, e o barbeiro falou: você fez isso? Eu falei: ele queria um mushroom. E aí o barbeiro pegou a máquina, deu uma rapadinha aqui. E quando o Felipe chegou na escola no outro dia, todos os meninos: onde é que você cortou o cabelo? Ficou legal demais, eu quero cortar igual. E ele nunca vai esquecer que eu fiz um mushroom na cabeça dele. O Tiago começou a namorar a filha de um amigo meu melhor amigo. E eu disse: Tiago, olha, o pastor Paulo é o meu melhor amigo, essa menina é para casar, você vê o que você vai fazer, se você se envolver com ela, não dá para sair. E o Tiago se apaixonou, escrevia para ela dos Estados Unidos, e telefonava. Nós chegamos aqui de férias, ele não saiu da casa do pastor Paulo um dia, não foi nem ver o avô dele, apaixonado pela garota. Aí, quando chegamos nos Estados Unidos, a paixão acabou e ele não escreveu mais. Um dia o pastor Paulo me liga: estou indo aí te visitar, reserva um hotel para mim. Eu falei: Tiago, tua namorada vai chegar. Tem meses que você não fala com ela. Você vai falar com a menina, você vai terminar essa coisa, porque você vai estragar a minha amizade com o pai dela, por causa que você não é homem. A menina chegou e Tiago ficou trabalhando na pizzaria e não apareceu. 3 dias ele não aparecia em casa, só chegava de madrugada. Aí eu fiquei acordado, esperando ele chegar. 2 horas da manhã, eu falei: olha, eu falei para a menina ficar te esperando lá no hotel. Ela não vai dormir, porque hoje não passa. Você foi homem para começar, você tem que ser homem para resolver a situação. Você vai lá no hotel, ela está no quarto 226, lá no Red Roof. Você vai lá, 226. E ele: Tiago, eu estou falando com você. A menina está te esperando. O pastor Paulo está te esperando. Tiago, o que você quer? O que você quer? Você quer que eu vou lá no hotel para resolver esse assunto? Se o senhor for, vai ser bom. Ah, meu Deus do céu, eu não comecei namoro nenhum. Onde é que eu amarrei a minha égua? Agora eu tenho que resolver coisa que eu não crio. Tá bom, entra no carro aí, vamos para lá. Estava um frio, nevando. Eu cheguei lá, a luz do quarto acesa. Eu falei: olha lá, 226. Ela está com a luz acesa, te esperando. Vai lá. Tiago, vai lá. Tiago, você está querendo que eu vou lá bater na porta? Se o senhor for, vai ser bom.
E eu fui lá, bati na porta, ela chegou. Você está pensando que eu preciso de homem? Lá no Brasil tem um monte de homem que quer casar comigo. Você fica aqui me esnobando, seu sem vergonha. E falou um monte de coisa. Aí ele voltou chorando. Falei, o que aconteceu? Ela terminou comigo, pai. E daí? Que alívio. Ele nunca vai esquecer que eu banquei o panaca para resolver pepino dele. Memória. Dentro da Bíblia da Janice tem uma pétala com a data da primeira rosa que eu dei ela. Memória. Dentro da Bíblia dela tem um papel de um bombom sonho de valsa que eu dei a ela quando eu não podia dar uma caixa inteira. Eu dei só um bombom. Memória. Na véspera do meu casamento, eu dormi a primeira vez na casa da Janice, porque a minha sogra dizia que namorado não pode dormir na casa de namorada. E aí, na hora que eu estava deitado, eu escutei uma batida na porta do lado, era Janice. Papai, papai. E eu abri a porta para ver o que era, e ela disse, eu posso dormir com o senhor a última vez? Memória. Diga para esse casal aí do lado, a filha de vocês, na véspera do casamento, vai querer dormir com vocês. A maioria dos filhos quer sair de casa e desaparecer, porque não tem diálogo, não tem conversa. Seu filho lhe beija, seu filho lhe abraça. Na minha casa, todo fim de ano, a gente fica junto. Nós fomos criados assim, e eu cultivo essa memória. E aí, no ano novo, depois que a gente, antes de jantar, eu pego, a Janice traz umas tacinhas com cálice de uva e os pãezinhos, e eu junto meus 4 filhos, um tem 1,90 m, outro tem 1,86 m, eles são bonitos, e com a esposa e com os netos, e eu pego aquele pãozinho e disse, este é o corpo de Jesus, que foi partido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e o meu filho coloca aquele pão na boca, tremendo, engasgado, com o olho cheio d'água, me olha no olho e diz, pai, eu te amo, pai. Memória. Quais são as memórias que você vai deixar para o seu filho? Quais são as memórias que a tua esposa tem de você? Droga! Maldita hora que eu casei! Eu não sei para que eu saí da casa do meu pai! Você está pensando que você é um garanhão? Quando a gente faz sexo, eu finjo. Mulher que nem você, eu tenho um monte. É só piscar, sua gorda. Ô estrupício. Eu não sei para que eu tive filho. Você só me dá trabalho. Levanta daí, seu diacho. Vai dar um jeito na vida. Será que eu vou ter que sustentar a vida inteira? Memória. Eu fiz aniversário de casamento e levei Janice para Teresópolis. Descobri um hotel lá que tem apenas 9 quartos, chamado Toca Terê. Uma coisa mimosa, tudo arrumadinho. O café da manhã, um espetáculo. E eu fiquei lá sexta, sábado e domingo. Como eu estava depositando, eu não fui à igreja. E aí a Janice ficou querendo descobrir alguma coisa para fazer em Teresópolis. O que nós vamos fazer domingo de manhã? E ela descobriu a feirinha. A feirinha. E eu fui andar na feirinha, e a Janice com os olhos ávidos, procurando alguma coisa para comprar, até que ela achou uma banca de vaca, e ela coleciona vaca, ela tem vaca do mundo inteiro, e ela tem frigideira de vaca, relógio de vaca, saleiro de vaca, ela tem tudo de vaca. Outro dia eu falei isso numa igreja, um irmão falou, toda vez que eu vejo uma vaca eu lembro da Janice. Era aí, meu irmão.
E aí a Janice descobriu uma coisa que ela não tinha. Ela descobriu uma queijeira de vaca. O prato preto era o pé da vaca. O corpo da vaca tapava o queijo. E a cabeça da vaca era o pegador. Ela disse, vou levar. Essa eu não tenho. Que linda, baratinha. E ela comprou. E não via a hora de chegar em casa e colocar um queijo Minas na queijeira e servir no café. E ela chegou em casa, colocou um queijo, fez o café da tarde. E o queijo sumiu, que a minha sogra estava lá em casa. Como o queijo acabou, a Janice pegou a queijeira, deu uma lavadinha ligeira e colocou na lava-louça. E foi dormir. A lava-louça começou o trabalho, esguicha a água de cá, e joga detergente de lá, e sacode, e esfrega. No outro dia, quando a Janice foi pegar a queijeira para servir o café, eu escutei um gritinho na cozinha. Amor! Quando eu cheguei na cozinha, ela estava com a queijeira na mão, a vaca tinha perdido a cara. Estava toda branca, a vaca era falsa, era decalque. Sabe por quê? A vaca não tinha sido pintada pela mão de um artista e não tinha sido levada no fogo, porque o fogo seria garantia que a tinta ia agarrar na louça e nunca mais ia perder a cara. Porque as lutas da vida olha, Deus está pintando você. E as dificuldades são o fogo que vai fazer com que aquilo que Deus fez em você se agarre para o resto da vida. E você seja realmente um casal. Agora vire para esse casal do lado e diga assim, essa cara é sua mesmo ou é decalque? Porque a maioria chega aqui, aleluia, glória, aleluia, eu. Mas quando acaba o culto, amor, não vem que não tem, não vem que não tem, não vem que não tem. Fala para sua mulher, Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia diz que o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao marido. Fala para sua mulher, como é que você quer mandar numa coisa que não é tua? A Bíblia diz que Deus disse para Adão, olha, tudo que está no jardim eu te dei, cuida. E Adão foi cuidar do jardim. E enquanto ele cuidava do jardim, fazendo a obra, Eva estava conversando com a serpente. Porque muita gente é muito crente, cuida muito de igreja, mas esquece que a mulher faz parte do jardim que ele tem que cuidar. Que memória você está deixando, querido? Eu quero que um dia Deus apareça para o meu filho. E eu quero que Deus diga para ele, eu sou Deus do teu pai. E eu quero que o meu filho diga como, ele diga assim, se tu és o Deus do meu pai, eu te recebo, eu te quero, porque o meu pai é o meu melhor amigo, meu pai é um marido bom, meu pai é bom, e eu te agradeço por ter feito meu pai do jeito que ele é.
Agora tem menino aí que se Deus aparecer para ele e falar, eu sou o Deus do teu pai, ele fala, se tu és o Deus daquele homem, eu não te quero, porque tu roubaste meu pai de mim. Meu pai é um rato de igreja, sabe ir a culto e orar pelos outros, mas nunca foi na escola ver eu receber um diploma, nunca assistiu um jogo meu. Meu pai sabe me dar coisa, mas nunca me deu a ele mesmo. Eu não te quero. O que seu filho vai dizer quando Deus aparecer para ele e disser, eu sou o Deus do teu pai? Preguei num fogo para o Brasil, o pastor Mirko estava lá. Uma multidão. E quando eu desci do púlpito, o Felipe estava chorando e disse, pai, o senhor matou a pau. Preguei num congresso para 10 mil pessoas. E quando eu desci, Luca estava me esperando, com o olho cheio d'água, e disse, pai, hoje quando o senhor pregava, eu descobri o que eu vou ser na vida. Eu vou ser pastor. Que memória se dá achando? Que memória? Você perde perdão ao seu filho quando você erra? Você volta atrás? Porque seu filho não quer que você seja perfeito, seu filho quer que você seja honesto. Seu filho sabe que você não é o herói. Seu filho sabe que você não é perfeito. E ele não exige perfeição de pai e mãe. Ele exige companhia. Ele exige direção. Ele exige um abraço. É isso que ele quer. Um carinho. Quais são as memórias que você está deixando para os seus filhos? Outro dia eu fui numa igreja e falando de beijo, uma senhora disse, fala assim, eu acho uma pouca vergonha beijar na frente de filho. Falei, eu acho uma pouca vergonha brigar na frente de filho. Estava na cozinha dando um beijo na Janice e o Lucas entrou. Eu olhei para ele e falei assim, ora meu filho, para Deus te dar uma mulher que nem a mãe. Ele falou, estou orando faz tempo, pai. Que memória. Felipe chegou para mim e disse, pai, como é que eu vou casar? Eu moro nos Estados Unidos, pai, eu não quero casar com uma americana. E eu chego aqui de férias, não tenho tempo para nada, como é que eu vou casar? Você vai saber. Como é que eu vou saber, pai? Deus vai te falar. Como é que Deus vai te falar? Ele vai falar. Mas como é que eu vou saber que é ela? Você vai saber. Aí ele chegou dos Estados Unidos, eu estava pregando, ia pregar em Goiânia. Falei, Felipe, eu estou indo pregar em Goiânia, vão comigo que lá tem muita mulher bonita. Quando eu sentei no púlpito, o Felipe sentou do meu lado, veio uma moça, sentou ali onde está a pastora. Aí eu falei, menina, olha aqui meu filho, ó, é bom filho, é crente, a mão dele é convertida, ele é honesto, é trabalhador, se você casar com ele, você está feita. Ela deu um risozinho toda sem graça. Quando acabou o culto, eu fui jantar com o pastor, e ela foi jantar com a mocidade, e o Felipe foi junto. Se viram 5 vezes, estão casados há 10 anos, e tem 2 filhos. Meu filho nunca vai esquecer. Quando eu fui casar com a Janice, eu peguei ela no colo, quando ela saiu do banheiro toda vestida, levei ela para a cama e sentei ela. E eu ajoelhei e eu li os Salmos 127 e 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o trabalhador. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a polícia. Porque aos seus amados Ele dá a bênção enquanto dorme. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor, e tudo lhe irá bem. E aí eu orei com a Janice, agradeci a ela. E no dia do casamento dos meus filhos, todos eles, eu arrumei a gravata deles, fazendo nó, fiz uma oração para eles ir embora. E na hora que ele foi sair, ele pegou a Bíblia e falou, papai, qual foi o texto que o senhor leu para a mamãe? Que hoje eu vou ler para a minha mulher. Memória. Parece coisa simples, querido. Mas olha, se você não construir memórias boas, quem sabe tem gente aqui
Tem gente que a memória que ele tem do pai é o pai estrupando, é o pai magoando, é o pai batendo, é o pai chegando bêbado, é o pai gritando, batendo na mãe. Nós temos que colocar a memória dos nossos filhos de tal maneira que quando ele for casar, ele diga: eu quero casar com a mulher igual a mamãe, eu quero casar com um homem igual ao papai. Senhor, me dá um homem igual ao papai. Sua filha quer casar com um homem igual a você? Seu filho quer casar com uma mulher igual a você? Memórias. E hoje você está aqui para plantar memórias. Você é um plantador de memórias. E Deus vai te dar a graça de todas as memórias do teu passado que foram ruins, vão se apagar no nome de Jesus. Essa dor que você tem de alguma memória ruim vai acabar hoje. Se você teve alguma memória do teu passado, isso vai acabar hoje. E Deus vai começar a te dar memórias novas. E Deus vai começar a fazer você um plantador de memória para abençoar os seus filhos, a sua esposa e o seu marido. E nós vamos começar agora. Fique de pé. Segure a mão da sua esposa, as duas mãos, e vire para ela. Olhe bem dentro dos olhos. E os homens vão dizer assim: você é a mulher da minha vida. Bendita a hora que eu me casei com você. Se eu tivesse que casar 1000 vezes, eu casaria exatamente com você. Quem fala só os homens, tá? A mulher não fala nada. Você é linda. Você me faz bem. Você é meu paraíso particular. Meu lugar de prazer. Meu lugar de delícias. E eu te amo. Eu quero ser fiel a você enquanto viver. Eu quero te fazer bem. Eu quero te levar a lugares de felicidade. Te dar segurança. E te amar da maneira que você merece. Eu sei que às vezes eu falo o que não devo. Fico nervoso. Te magoo. Te digo coisas que você não merece ouvir. Me perdoa. Eu não quero te magoar. Não quero te ferir. É que você é a única pessoa com quem eu posso explodir que não me manda embora. Obrigado por me amar desse jeito. Por entender quem eu sou. E por plantar tantas memórias boas na minha vida. Eu sempre vou te amar. Não só um dia, mas sempre. Não só um mês, mas sempre. Não só um ano, mas sempre. Eu vou te amar para sempre. Agora as mulheres. Não pode beijar não casou ainda. Diga para ele: bendita a hora que Deus colocou você no meu caminho. Eu te amo. E eu quero fazer da nossa casa um lugar bom para você voltar no fim do dia. Eu quero te dar prazer, te fazer feliz, facilitar a tua vida e te ajudar a ser o homem que você nasceu para ser. Eu sei que às vezes eu falo demais.
E às vezes até te importuno. Eu não falo para te aborrecer. Eu te falo porque eu sou mulher. Toda mulher fala. Não adianta me trocar, porque a outra também vai falar. Mas eu prometo te amar. Eu prometo te fazer feliz. E para te mostrar isso, você vai ver o que eu vou fazer quando eu chegar em casa. Eu vou te amar sempre. Não só um dia, mas sempre. Não só um mês, mas sempre. Não só um ano. Eu vou te amar para sempre. E eu gostaria de fazer uma oração agora. Nós vamos cantar um louvor. E enquanto nós cantamos, quem sabe há algumas memórias que você precisa ser curado. E quem sabe você hoje tem que fazer um voto de começar a plantar novas memórias na sua família. Se você sente o desejo de ser um plantador de memórias, porque, querido, você não pode esquecer uma coisa: Deus também tem memória. A gente diz que vai servi-lo, a gente diz que vai estar na igreja, a gente diz que vai ser fiel, a gente diz que o casamento é para sempre, e Deus ouviu tudo isso. Quem sabe você precisa vir aqui dizer: eu vou mudar de atitude, eu vou mudar meu comportamento, eu vou abraçar meu filho quando chegar em casa hoje, eu vou dizer para o meu filho o quanto eu me orgulho dele. Porque a coisa que o teu filho mais quer, querido, é que você sinta orgulho dele. O Tiago um dia chegou para mim e disse: pai, eu quero lhe dar orgulho. Falei: meu filho, você não precisa fazer nada para me dar orgulho, porque você ao nascer, você é o meu orgulho. E eu fiz um quadrinho no computador e mandei colocar uma moldura para cada filho meu. Tiago, você é o meu primeiro milagre, é um presente de Deus. Felipe, você é minha alegria. E os meus filhos têm isso no móvel, todo orgulhoso. Uma bobagem. Mas enquanto eu viver, meu filho vai olhar para aquele quadrinho e vai saber que eu amo ele e que eu tenho orgulho dele. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. E eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na comunidade da Fé Church. Porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.